Vamos montar salada de frutas comigo? Salada de frutas já tá quase no finalzinho. Colher, recipiente e vamos lá. Gente, eu sempre começo colocando um pouquinho de leite em pó e vou dando leves batidinhas assim, ó, pra ele ir espalhando, assim. Eu vou dando uma leve espalhadinha, tá 5. Pra esse potinho eu uso esse tanto pra esse potinho aqui, mas você pode usar mais. Aqui são, a gente fala que é a salada de frutas dos 3 M's. Melão, manga e maçã. Ó, vai ficar assim. Aí agora, nós vamos pegar o leite em pó, borrifar leves gatinhos em cima e voilá. Foi assim que ficou. Agora vamos provar. Uma delícia. Façam em casa.